Fala galerinha, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, apesar dos apesares, apesar de mais um vexame que a gente passa. Agora foi contra o Ceará, o jogo passado foi contra o Coritiba e antes do jogo contra o Coritiba foi contra o Inter, aquele 5-1 que realmente desanimou geral, né? E o São Paulo assim vem proporcionando coisas que somente o São Paulo pode proporcionar ao seu torcedor, né? Vexames atrás de vexames, eliminações ridículas, né? Jogos ridículos. O São Paulo vem só dando tristeza para os seus torcedores e hoje foi o reflexo, né, de toda essa tristeza, de tudo que o São Paulo vem proporcionando de ruim para o seu torcedor, né? Hoje foi um jogo ruim, foi um jogo péssimo, né? Nos primeiros minutos a gente viu, nos 10 primeiros minutos a gente viu que o time do São Paulo tava até atacando, tava com uma postura mais ofensiva. Até comentei com o pessoal lá do grupo do WhatsApp, falei, nossa, o pessoal tá bem ofensivo. O que aconteceu? Será que os caras derrubaram o Diniz? Ou será que eles estão querendo mostrar serviço aí pro novo técnico? Não sei te dizer, mas tava com um ímpeto totalmente diferente dos últimos jogos. Estava pressionando, chutando pro gol. Nos últimos primeiros 10 minutos, eles fizeram 7 finalizações, 8 finalizações. E foram muito bem, né? E foi assim durante todo o primeiro tempo, né? O São Paulo pressionou, né? O São Paulo dominou o jogo. No Ceará não fez nenhuma finalização, jogou mal. E no segundo tempo, né? Como qualquer técnico que sabe um pouquinho só de futebol sabe que o São Paulo joga totalmente afunilado no meio campo, né? O São Paulo tem um esquema que não tem variantes, não tem um time que joga pelos lados do campo, não tem jogadores velozes, e isso acaba deixando o time muito previsível, né? E o técnico Guto Ferreira, como é um técnico que vem fazendo um bom trabalho no Ceará, ele notou isso. Todo técnico sabe, né? Até eu, que não... Qualquer torcedor, qualquer pessoa do mundo sabe que o São Paulo tem deficiências gigantescas de jogadores que sejam velozes e jogadores que jogam pelo lado, né? E aí o Guto, ele povoou esse meio campo ali nos 10, 15 minutos do segundo tempo. E aí acabou, o São Paulo não ofereceu mais nenhum perigo para o Ceará, né? Dava aqueles ataquezinhos, como sempre, tipo aqueles ataques que, sabe, não fede nem cheira. Pois é. E aí, o que estava ruim poderia piorar. O São Paulo, a gente já estava nervoso, a gente já estava chateado que o São Paulo ia empatar mais um, né? E aí foi lá o Ceará, né? O time do Ceará, uma bola lá perdida, o Volpi que tava tirando todas as bolas pra frente, cara. Eu estava achando um absurdo isso. Nossa, eu nunca tinha visto ali nos últimos 2 anos, 1 ano e meio aí, eu não tinha visto o São Paulo cobrar tiro de meta. Era só toque do lado pro zagueiro, jogada armada lá por trás. E o Volpi tava fazendo isso. Foi caramba, que coisa absurda. Eu falei, nossa, né? E fez uns 3, 4, 5, né? Até o pessoal lá do Premier tava comentando, contou a quantidade de tiro de meta, de chutão pra frente que ele fez. E aí o lance que ele deveria realmente chutar pra frente, ele pegou. Eu não sei, você pode estar comentando aí pra mim, você pode estar falando aí o que ele tentou fazer. Eu não sei, sinceramente eu não sei te dizer o que aconteceu. Ele pegou, ele recuou a bola, ele virou pro lado, né, virou pra trás. E aí, não sei, eu acho que ele tentou chutar pro gol, fazer gol contra, não sei. Sinceramente, eu não sei o que ele tentou fazer. Em vez de ele pegar e repetir o que ele estava fazendo, né, pegar e dar um chutão, ele simplesmente deu a bola de graça pro atacante do Botafogo e lá e abriu o placar. Botafogo não, desculpa, do Ceará. E lá e abriu o placar. E você vê como é que é uma coisa, cara, como é que é impressionante o time do São Paulo. São Paulo faz um jogo que não dá espaço, que deixa o time estar seguro. Aí o time adversário vai lá, em uma desatenção do São Paulo, vai lá e faz o gol. Isso é um absurdo, cara. Isso não é uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender, né? Coisas que somente o São Paulo pode oferecer para o seu torcedor. E aí,
aconteceu uma coisa mais imprevisível ainda, porque acontece, cara, acontece, porque olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, o São Paulo, apesar de, o São Paulo, eu nunca imaginei que o São Paulo ia chegar lá, ia chegar e fazer um gol, ia chegar e empatar, eu nunca imaginei isso. Quem ia imaginar que o São Paulo ia empatar contra o Ceará? O São Paulo tem um perfil de jogadores que não permitem que você acredite que vai buscar um empate. Mas foi lá e conseguiu, né? Trancos e barrancos, chutando a bola, desviou no zagueiro, aí sobrou pro Luciano cabecear e desviou no zagueiro e entrou. É assim que acontecem as coisas no São Paulo, para você ver como é que é a situação do time. E aí, tudo bem, aí o São Paulo empatou o jogo, né? Mais um empate, não conseguimos ganhar nenhum jogo em 2021. Pois é, meu amigo, pois é. E o que a gente estava 7 pontos de diferença para o vice-líder, quando a gente era líder na época, no ano passado, hoje a gente está 7 pontos atrás do líder. Eu queria saber eu queria entender com vocês, e até eu vou comentar com vocês sobre isso, o que está acontecendo para o São Paulo chegar nessa situação e não conseguir atingir seus objetivos, não consegue ganhar o jogo, né? São diversos jogos aí, jogos bestas, cara. Times que estão fracos, né? Times que são inferiores tecnicamente. E o São Paulo não consegue fazer um resultado bom. Não consegue fazer um resultado bom. E aí eu gostaria de comentar com vocês o que pode... Gostaria de saber a opinião de vocês. Mas eu vou estar listando as 3 possibilidades que eu vejo que pode ter acontecido com o São Paulo para ter essa perda técnica, para essa perda aí repentina de pontos que o São Paulo teve. E eu vou começar com a primeira, que eu acho que ficou muito nítido, pelo menos na minha opinião, é a perda do elenco que o Diniz teve durante esse comecinho do ano. Ele perdeu o elenco, o Diniz. O Diniz, para mim, na minha opinião, ele chegou a um certo ponto que os jogadores parece que não corriam muito mais, parece que os jogadores não tinham tanto ímpeto como tinha no final do ano passado, né? Quando teve aquela arrancada, parece que os jogadores simplesmente desmotivaram, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ligando com o primeiro, com essa questão do desânimo, eu acho que pode ter vindo também da questão da eliminação que teve contra o Grêmio. Nós sabemos o perfil de jogadores que a gente tem, que são jogadores que são jovens ainda, né? São jogadores que não têm casca. E eu acredito que pela questão da eliminação, que a gente já estava em ascensão, estava numa fase boa, eu acho que a eliminação derrubou totalmente o astral dos jogadores, e a gente sabe que quando uma pessoa está desmotivada, pode, sei lá, né? Não consegue exercer de uma forma excelente o seu trabalho e acaba comprometendo tudo. Então eu acredito que tem muito a ver com essas duas questões. E é uma outra questão que eu acho que também que eu acho que vale muito a pena estar comentando, é a respeito do time ficar previsível. O time do São Paulo hoje é previsível. Como eu falei lá com o time do Ceará, como o São Paulo acumula muita jogada no meio campo, o time do São Paulo não tem lateral, não tem jogada lateral, não tem pontas, não tem um jogo de velocidade. São jogadores que são concentrados muito no meio campo. Quando você tem um time que povoa esse meio campo e fecha a saída de bola, acabou o time do São Paulo. Porque o São Paulo não tem jogadores que podem fazer uma jogada individual, puxar a marcação, não tem. E isso acaba complicando tudo para o São Paulo. Então, eu acredito que também tem esse terceiro motivo, né, dos times terem aprendido como o São Paulo joga. Eu acho isso uma questão que é totalmente plausível, né? Porque é uma coisa que realmente impressionou e pegou muito surpresa os torcedores. Apesar de acumular tantas tristezas nos últimos anos, nenhum torcedor imaginava que ia cair tanto de rendimento como caiu e vem caindo aí nos últimos jogos, né? Então eu acho que esses 3 pontos aí são pertinentes e para mim são plausíveis aí para justificação desses resultados ruins que o São Paulo vem tendo, né? Dito isso, eu queria estar discutindo com vocês a respeito sobre o futuro do São Paulo. Muito se fala sobre o futuro do São Paulo agora, né, de 2021, né, essa próxima temporada. O que a gente pode esperar para esse 2021 do São Paulo? A gente está acompanhando aí a escolha, né, da diretoria por um treinador, né, que muito provavelmente será o Crespo. E posteriormente eu vou estar gravando um vídeo também falando sobre a minha opinião mais profunda sobre o Crespo.
Na minha concepção, eu acho que a diretoria está começando a agir de uma forma correta, né? Nos últimos anos a gente vê que a diretoria do São Paulo agia muito por ímpeto para trazer um treinador e não estudava o treinador que ia trazer, né? A gente via, por exemplo, o Osório, né, tinha em 2015, um exemplo bem hipotético, né? Antes do Osório era o Muricy, que tinha um estilo totalmente diferente do Osório. Aí depois chegou o Osório, que tem uma filosofia de futebol mais ofensiva, ficou lá um tempinho, saiu e ficou o Doriva. O Doriva eu nem vou entrar no mérito, porque o Doriva ficou poucos jogos, né? Então eu nem entro na questão do Doriva. Mas aí depois do Doriva, em 2016, a gente teve o Balsa. O Balsa que tem uma filosofia de jogo totalmente diferente daquela do Osório. Então você percebia que o São Paulo não tinha critério para você trazer treinador. Trazia treinador por trazer. Ela falou assim, se apareceu esse aqui é bom, aí conseguiu um título aqui e ali, traz ele. Mas não tinha uma filosofia, né? A gente não tinha um modo de enxergar futebol, né? E eu percebo hoje que o São Paulo tem esse modo de você poder enxergar futebol. Muitos podem questionar, falar assim, mas aquela saída do Diniz, aquele jeito de posse de bola, aquele ataque ofensivo com aquela bola que sempre começa ali atrás, né? Não tem mais chutão, enfim, aquela saída bangu ali que acaba atrapalhando tudo, né? Então, eu vejo que o São Paulo pelo menos tem adotado essa filosofia, né? É um estilo de jogo que é bom, né? Você vê grandes times europeus colocando essa metodologia, que eu acho muito interessante, quando, claro, bem definida, quando bem acertada. E eu acho que, assim, é uma oportunidade do São Paulo realmente adotar essa filosofia e continuar contratando treinadores. Assim, não, eu vou contratar treinadores que realmente adotam sua filosofia, né? Começou com o Diniz e agora a gente está vendo com a possibilidade do Crespo estar vindo aí. A gente vê, eu acompanho todos os jornalistas ali que são da Argentina, né? Alguns comentaristas também, estudiosos de futebol, eles falam muito bem do Crespo e eles falam que ele adota um estilo muito parecido com o Diniz. E eu vejo que a diretoria está tendo essa questão do critério, que eu acho que é muito importante, né? O Diniz é um estilo que era ofensivo, então a gente vai manter. Vamos poder somente ajustar o que estava ruim, vamos ajustar e fazer a coisa ficar melhor, né? E aí, a partir disso, dá uma carta branca para o treinador prepara um planejamento, faz a contratação de jogadores que realmente vão ser úteis para o elenco, né? E eu vejo que o São Paulo pelo menos está começando bem, né? Está começando certo. Agora a gente precisa ver realmente se o Crespo realmente acertar, se ele vai poder trazer os jogadores que ele quer, e não os jogadores que a torcida quer ou que o presidente quer. Que ele monte o time que ele deseja ter. Né, com jogadores rápidos, como a gente sabe, o Crespo ele atua com uma linha de 3 zagueiros, né? Aí tem muitas variantes, às vezes ele joga com um volante, às vezes faz uns 2 volantes, gosta de ter alas, né? Então aí pode entrar o Daniel Alves, o Reinaldo, enfim, com 2 meias, enfim. A questão, o que eu acho que é muito importante a gente pontuar, é que a diretoria possa estar trazendo jogadores que atendam o perfil dele e que encaixem no time dele. E aí a gente consegue ver o trabalho a partir disso. Não trazer jogador que, por exemplo, o Cuca nem pediu o Daniel Alves, o Juan Fran, pode ser bons jogadores, mas não se encaixavam naquele time, né? E o time estava encaixando, estava começando a se encaixar, ver esses jogadores, tiveram que mudar toda a estrutura do time para poder encaixar eles, e não deu certo, né? Então, veja, eu acho que o que a gente precisa mais é esse planejamento, essa filosofia que o presidente, que a turma do futebol do São Paulo vem adotando, e eu acho isso importante. E eu espero que isso continue e espero que essa filosofia possa ser adotada e aí sim a gente possa estar contratando jogadores aí que possam estar representando bem o clube, né? E parar de trazer por trazer, né? Trazer aquela baciada de jogadores que não tem pé, não tem cabeça nem pé. Simplesmente traz um jogador aí e fala assim, não, coloca ele aí no time e vamos ver no que vai dar. Espero que agora essa diretoria possa ter critérios e parece, no meu ponto de vista, que eles estão tendo neste momento. É isso aí, galerinha. Eu espero que todos estejam gostando do vídeo. Vamos ver aí contra o próximo jogo se a gente consegue uma vitória. A gente sabe que realmente possibilidade de título agora é 0, né? A gente vai ter uns caras que vai falar que matematicamente a gente pode ganhar, mas
o momento que o São Paulo vive, as possibilidades dos times grandes lá na frente do Flamengo poder estar ganhando, são reais. Então, infelizmente, a gente não vai ganhar esse título e a gente tá nas nossas mãos, né? A gente vai acabar perdendo. E vamos esperar aí que o time consiga uma vaga na Libertadores, né? É o mínimo que a gente pode ter aí para, quem sabe, a gente poder ter um desempenho melhor no ano que vem. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e vamos que vamos esperar que esse time melhore aí nessa reta final, porque olha, pelo menos uma Libertadoresinha, né?